Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Glória a Deus. O título diz: quem entra no reino dos céus? Diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizou nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos repetir o versículo 21, que diz assim: nem todo O que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito sério essa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai falar aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Por essa semana eu andei meditando em muita coisa, pensando em diversos pregadores e pregadoras, e quando o escândalo tem se aumentado, pessoas que têm abandonado o seu chamado, outros colocaram desculpa para não continuar na caminhada cristã, glórias a Deus, e outros que foram abatidos pelo inimigo. Glória a Deus. Inimigo espiritual. Mas cada caso que eu falei aqui, vai haver uma cobrança diante de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós se esforçamos para Deus, vai haver uma cobrança diante dele. Os dons e a vocação não salva ninguém. O que vai salvar é um coração arrependido e entregue unicamente a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o interessante é que nesses últimos dias, perto do arrebatamento da igreja, nós temos observado diversos detalhes que estão acontecendo. Muita gente sabe as proibições que a Bíblia diz. Aleluia. Muitos pastores e muitas pastoras sabem qual é o seu dever diante de Deus. O dever deles diante de Deus não é agradar quem está na igreja, Glória a Deus. mas é agradar o Altíssimo. A nossa obrigação como conhecedor das Escrituras é falar a verdade. Eu não preciso apontar a ninguém aqui nessa noite. Eu não preciso mostrar o erro de ninguém aqui. Falar o erro do fulano, ciclano e bertano. Eu só tenho que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e a pessoa de si própria se conscientizar. Se quer continuar no erro, ou se quer se consertar para ir para os céus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Os dons, a vocação e os talentos, vai haver um peso na balança diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Aleluia. Glórias a Deus. Os dons de sabedoria, dons de conhecimento, dons da fé, porque a fé é o fim e fundamento da coisa que se espera, daquilo que não vimos, dons de cura, dons de milagres, dons de profecias, dons de discernir espírito, dons de variedade de línguas, de interpretar talvez línguas estranhas, dons de ensinar, de liderar, de evangelizar. Esses são os dons. Mas podemos enumerar muitos outros aqui. Glórias a Deus. Na vocação, é o chamado divino na vida do homem. Glória a Deus, aleluia. A vocação é uma habilidade de assumir uma função ou ser responsável por uma igreja. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada um de vós a firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçareis. Aleluia. Glória a Deus. É o que eu falo às vezes aqui, irmão. Às vezes a pessoa está no altar, diz que é uma coisa e não é. Glória a Deus. É como aquela pessoa que diz que é pedreiro e é eletricista. E quando levanta a obra da pessoa, a obra cai. Porque ele não é pedreiro, ele é eletricista. A mesma coisa aquele que diz que é pastor, que está no altar. Em vez de ensinar a palavra, ele fica enchendo linguiça. Em vez de mostrar o evangelho eterno, ele fica falando das coisas do mundo. Aleluia. Ele não entende o que é a sua vocação. Ele não sabe o que é ser pastor. Ele não sabe o que é evangelista. Ele não sabe o que é ser diácono. Ele não sabe o que é ser missionário. Carrega o título da vocação e não sabe nem o que carrega. Porque o pastor, ele é vocacionado para dirigir a igreja. O levita, ele é vocacionado para cantar na igreja. O instrumentista, ele é vocacionado para tocar os instrumentos na igreja. Por isso que Pedro falou: portanto, irmãos, procurai fazer cada um de vós firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçareis. Por que os pastores estão tropeçando? Por que os pastores estão entrando em angústia? Glória a Deus. Porque em vez de olhar só para Jesus e para a Bíblia, eles estão olhando para o mundo também. Eles se esquecem que o diabo, ele é copiador. O diabo pode levantar um pastor, parecendo ser pastor verdadeiro, que está lidando com as coisas do mundo, está bebendo, está fumando, está prostituindo. Esses são os pastores falsos que foi levantado por Satanás. Mas os pastores verdadeiros olham, aleluia, vai copiar, porque tentar se igualar, aí vai entrar em angústia. Por isso que a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Verdade. Glórias a Deus. aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Aí, irmãos, nós falamos dos dons, falamos das vocações e os talentos.
Eu vou ler lá. Para ficar bem claro para você que está me vendo e me ouvindo. Glórias a Deus. Existe muita gente que pensa que a obra é de Deus e que a igreja é uma empresa. A igreja não é empresa. A igreja é um órgão espiritual. Glórias a Deus. Vou falar para você dos talentos que Ele confiou em nossas mãos. Por isso que o tempo de muita gente tem sido ceifado. Mateus capítulo 25, versículo 14. Diz assim: ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1 talento, e foi-se para longe. Quer dizer, Ele nos ungiu, nos separou. Glórias a Jesus. Daqui a pouquinho eu vou voltar com a mensagem. Ele foi para longe, Ele está lá no céu. Só que Ele está longe, mas Ele está vendo o que está acontecendo. A um Ele deu 5 talentos, a outra Ele deu 2 e a outra Ele deu 1. Eu não posso pegar aquilo que Ele me deu e repassar. O que é para mim fazer, é para mim fazer. Aleluia. O que é para você fazer, é para você fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aí Ele volta para prestar conta. Glórias a Deus. Aí os que foram sábios e tendo partido, o que receberam 5 talentos, granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. Mas o que recebeu 1, olhou, isso é muito pouco, enterrou. É assim que o montão de pastor está fazendo. E a igreja é pequena, pouquinho membro, não está entrando o que ele imaginou. Isso não dá lucro, não. Enterra, desvia e vai lá para fora. Só que ele se esquece e ela se esquece que aquele que deu os talentos, aquele que deu os dons, aquele que deu a vocação, ele vai voltar para prestar conta, ainda em vida. Aleluia. Aí olha só. Glórias a Deus. Então se aproximou-se o que tinha 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele, que são as almas. Ele aumentou o número de almas ganhando. Aí o seu Senhor disse assim: bem está certo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria da tua salvação. Glórias a Deus, o teu Senhor. Aí chegando o outro, trouxe os 2, com mais 2 e granjeou. Aí recebeu um elogio também: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se alegra no plano da salvação. Aí veio que trouxe 1. E chegando-se também o que tinha recebido, e disse o Senhor, é aqui não. Mas chegando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, é porque eles conhecem, irmão, eles sabem onde estão entrando. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse: mau e negligente servo, sabe que sei onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro ao banqueiro. Quando viesse, receberia o meu com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Aí olha o que Deus fez. E tem muita gente que confunde as coisas. Deus é amor, Deus é amor. Realmente, Deus é amor, mas a Bíblia diz que a frase não termina assim.
Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado ele não tirará por inocente. Olha o que Deus fez com aquele rapaz. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Deus é amor ou é cobrança? Aleluia, Ele é os Jesus. dois. Aí por isso que aqui aonde nós lemos que nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, aqui Jesus ele já está mostrando o futuro. Nós temos que avaliar e analisar a Bíblia como passado, presente e futuro. Uma hora ela conta a história do passado, daquilo que aconteceu. E para que nós venhamos a entender tanto bênção como punição que houve no passado, para que nós venhamos a se espelhar e seguir as bênçãos, o caminho das bênçãos, e se consertar se estivermos no caminho da maldição. Aleluia. Aí também a Bíblia mostra o presente daquilo que está acontecendo. E nós venhamos a entender o nosso tempo e a nossa vida. Porque estamos aqui hoje, irmão. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar dentro de um caixão bonitinho. Aleluia. Todo mundo se despedindo. Glória a Deus. E a pessoa indo embora. Pra eternidade. Aleluia. Glórias a Deus. Só que aqui a Bíblia diz de um futuro, falando acerca de pessoas que são operadores de dons, que foram vocacionados, que receberam os talentos. Eles vão estar lá. Muitos, não é poucos não, irmão. Que hoje nós vemos aí um monte de defraudador aí, ó. Aleluia. Nós vemos aí hoje um monte de falso pastor. Um monte de falso pastor. Aleluia. Não pode falar isso. Não posso não. A Bíblia fala, por que eu não vou falar? E aí é que sirva para mim alguma coisa. Para servir como um espelho, para me olhar. Opa, tem que se acertar. Cortou para lá e cortou para cá também. Só que aqui no versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Por isso que eu não me iludo, irmão. Aleluia, Jesus. Porque o ser humano, como é chamado por Deus, não faz mais do que sua obrigação em fazer a vontade de Deus. Aí tem gente que diz assim: não, irmão, não é minha obrigação não, é por graça. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, dizendo assim: no livro de Eclesiastes, finalzinho do capítulo e versículo de Eclesiastes, diz que é um Aleluia, dever. Jesus. Se é um dever, é obrigação. Ó. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Aleluia, Jesus. Está encoberto. Deus trouxe à tona. Eu não sabia. Não sabia. Não sabia. Por isso que nós temos que perseverar